Tudo bem? Boa tarde. Hoje a nossa aula vai ser sobre relação inteligência, pensamento e linguagem, né? Desenvolvimento da inteligência, a partir principalmente de Piaget e Vygotsky, né? Dentro de discussões que estão acontecendo no AVA a respeito de conhecimento, tecnologia, internet, né? E do papel da educação hoje nesse mundo, né? Quer dizer, por que a gente precisa estudar esses autores? Então, eu vou começar, né, a falar sobre algo importantíssimo na contribuição desses dois autores, que são autores que surgiram no início do século XX, né, quando está se construindo uma ideia de uma ciência cognitiva, né, uma ideia de algo que se chama cognição, e também uma ideia daquilo que se chama desenvolvimento, né? Isso vem de uma corrente do século XIX da psicologia, né, onde, bom, eu não me lembro se eu falei isso para vocês presencialmente, né? Alguns não estavam, mas a psicologia, ela é uma área do conhecimento, né? A psicologia, ela não é propriamente uma ciência, porque ela é mais antiga do que a ciência, né? A psicologia, ela é oriunda da filosofia, né? Porque ela é uma interrogação sobre o que é, na verdade, algo que se chama de psique, de psiquismo. E os gregos começaram com isso, né? A palavra psicologia, né, a palavra psique, ela tem um significado ligado à linguagem, né? Os gregos, eles não tinham o tipo de raciocínio, né? E a psicologia, ela vem da Grécia, né? Ela vem da Grécia. A psicologia como a gente conhece hoje, né? Acadêmica, científica e tal, né? A gente pode chamar, dizer que os africanos têm psicologia, que os orientais, indianos, chineses, né, e outros povos têm uma psicologia? Pode, né? Mas a palavra psicologia é uma palavra grega e o conceito que chega até nós na academia, ele é um conceito grego. O mais interessante é que hoje a gente pode mudar esse tipo de pensamento, né, a partir dos novos estudos, principalmente a partir dos movimentos todos, né? Então, se pode construir uma psicologia dos povos nativos do Brasil, a gente pega emprestada essa palavra psicologia, né? Como a gente pega emprestada a palavra filosofia, né? E produzir uma psicologia decolonial, uma psicologia, né, baseada, uma psicologia não binária, né? Uma psicologia dos povos nativos, né? E pode associar, né, trazer essa filosofia, esse pensamento não europeu para a área da psicologia, né? Mas é interessante também pensar que a Grécia Antiga, ela não era um ambiente muito diferente, né, de ambientes mais como se fosse, por exemplo, tribos indígenas, né? Então, uma cidade grega, né, uma aldeia grega, ela não é a Grécia mais antiga, mais arcaica, ela era como se fosse uma tribo também, eram tribos, né, que foram se transformando em cidades-estados e tal. Da mesma forma como quando os portugueses chegavam aqui, existiam imensas civilizações, que não tinha prédio, edifício e tal, né, mas eram populações extremamente avançadas, né, em vários aspectos. Essa ideia de primitivo, ela é uma ideia eurocêntrica, né? Existiam 80 milhões de pessoas vivendo aqui, né, no ano 1500 e com técnicas avançadas, né, de cultivo da terra, né, de maneira de funcionar em sociedade. Então, a palavra psicologia, né, ela vem do grego, o grego psique, né, psique, ela significa mariposa, né, significa borboleta. Porque é claro, né, quando tu não conhece a fisiologia humana, tu tem uma ideia empírica, né, porque eles tinham muita guerra e tal, eles não sabiam, né, que se tu quebrar o braço de uma pessoa, essa pessoa continua falando, né? Mas agora se tu dá uma paulada na cabeça de uma pessoa numa guerra, né, ou enfia uma espada no crânio dela, ela não vai falar, ou às vezes com alguma lesão que ela vai ter, ela vai perder uma parte. Imagina como é que era naquela época, não tinha cirurgia, nada.
Até existia, né, as trepanações, que era fazer um buraco na cabeça para estancar o inchaço. Isso os egípcios já conheciam. Então eles tinham uma ideia de quando uma pessoa morria, né? Isso todos os povos têm, né? Quando a pessoa morre, desde muito tempo, quando a pessoa morre, alguma coisa sai do corpo dela, né? Porque aquela pessoa tá. Então, o que é a psique, né? É a fala, é o pensamento, a ideia, a filosofia mesmo, que era dos gregos, né? Os sentimentos. Então, tudo isso se manifesta numa pessoa viva. Se essa pessoa não está mais viva, ela morreu numa batalha, morreu de uma peste, né? A ideia que eles têm é de que alguma coisa saiu dela e foi para outro lugar, né? Isso todos os povos têm. Então, claro, como, né? Imagine que imagine uma guerra daquelas da Grécia Antiga, né? As pessoas viam aquela pilha de cadáveres, né? Então vai sair um inseto de dentro da boca, né? Então a ideia, a psique vai ser uma maneira de falar, né? Um modo de chamar a alma, né? Porque daí depois os romanos vão dar esse nome, né? Anima. Anima é psique em latim, psique em grego, né? Anima, alma. Anima é aquilo que dá ânimo, que anima, faz o cara falar, pensar, etc. Né? Então tem várias palavras que a gente usa hoje, né? Que na época dos gregos elas tinham um significado completamente diferente, porque justamente, né? Isso a gente vai falar na nossa aula hoje, né? As palavras não servem só para comunicar, né? Elas servem para a gente se relacionar com as coisas do mundo, para construir as coisas do mundo. Então a palavra psique tem a ver com isso. A palavra grego, né? Essa palavra nós usamos hoje, a palavra grego, né? Os gregos não se chamavam de gregos, né? Os gregos se chamavam pelo nome das ilhas. Então tinha lá os corintos, né? Os argivos, os aqueus, que eram os principais, né? Que era o principal nome. A palavra grego ela era pejorativa, né? De certa forma, e não dava conta de toda aquela complexidade ali, né? Isso é uma coisa para nós hoje. A gente usa uma expressão para dizer é como gaúcho, né, gente? Eu não sou gaúcho. Eu nasci em Porto Alegre, né? Eu não me identifico com a cultura gaúcha. Mas nós, gaúchos, gostamos de nos colocar nessa posição, né? Nos chamar de nós, gaúchos. Mas gaúcho era um termo pejorativo também. Era como dizer caipirão, né? Aquele cara lá do interior. A maioria de nós, gaúchos, não tem nada a ver com o original do gaúcho, que é aquele cara do campo, do mato, né? Então, os gregos também. Democracia também era um termo pejorativo. Tem um livro muito interessante de um filósofo que tem o livro dele ali na nossa biblioteca, né, que é o Jacques Rancière, que é o ódio à democracia. E ele coloca uma coisa da democracia original grega que é muito parecido com a nossa democracia de hoje, né? Que democracia não era uma coisa legal, né? Porque democracia era algo elitista. Democracia incluía muito pouca gente, né, no processo de decisão, né? Não podia escravo, não podia mulher, não podia isso, não podia aqui, estrangeiros, né? Só podiam cidadãos de uma determinada elite, né, fazer a democracia. Então, a democracia não era uma coisa boa, assim como não é uma coisa boa hoje também, né? Graças à democracia que a gente está nessa M que a gente está hoje. Bom, então, a psicologia ela vem até o século XIX, até o final do século XVIII, né? Ela vem como parte da filosofia. Então, toda a história da psicologia até o século XIX, né, ela é a história da filosofia. Então, a gente vai passar por todos os filósofos, né, inclusive na literatura também, né? Então vai se usar Goethe vai ser um grande psicólogo, né? Nietzsche, que é Nietzsche vai dizer, né, que Dostoiévski era um grande psicólogo, né, a partir da construção dos personagens na sua obra, né? Outros filósofos como Gilles Deleuze e Félix Guattari vão dizer que Marcel Proust era um grande psicólogo, né?
Então, a psicologia, ela é um terreno, né, que transcende a ciência. Mas é claro que quando a gente entra no século XIX e vai até o século XX, a gente vai ter algo chamado psicofisiologia, né, que vai se estudar, vão nascer as neurociências, né? Então vai começar a se articular essa relação entre o cérebro, essa caixa pensante aqui, né? Essa massa aqui, e o comportamento, as ideias, a fala, né? A gente vai ter duas direções aí, né? Uma direção fisiológica, né? Que vai se manifestar na literatura depois, porque vão ter experimentos com eletricidade, né? Então, vai se descobrir, claro, né? Eu dou um choque, se uma pessoa levar um choque elétrico, ela tem um espasmo, né? Vai se usar isso como tratamento também, né? Então tinha um cara chamado, acho que era Helmholtz, era um nome desses aí. E aí ele descobriu que se ele desse um choquezinho numa perninha de rã no laboratório, que aí os laboratórios vão surgir, né? Laboratórios científicos, onde eu vou fazer experimentos. Onde eu dou um choque numa perna de rã e eu vejo que a perna de rã se mexe, né? Daí vai surgir a ideia na ficção do Dr. Frankenstein, né? Onde eu pego e costuro cadáveres. Isso é daquela época, né? Eu costuro cadáveres, dou uma descarga elétrica ali e eu tenho a vida, né? Então vai se descobrir a eletricidade ligada aos arcos reflexos, vai descobrir o neurônio, vai se descobrir que os neurônios mais tarde eles têm eletricidade, eles funcionam por eletricidade, né? Vai se fazer muitas associações que ainda não são bem construídas, né? Entre o cérebro e o que se chama de mente, né? Alma, psique. Então é a mesma coisa, o sujeito está com uma lesão, o cara leva uma paulada na cabeça e ele perde uma função da fala, né? Então aí os caras vão pesquisar depois, né, a partir de vários exames, né, de simetria e tal, mas, né, muitos exames empíricos, né, que vai ter alguma função no cérebro, alguma área do cérebro que se lesionou e vai provocar aquele problema, né? Então, por exemplo, também, né, doenças, né, infecciosas como a sífilis. Então, o cara vai ter uma febre muito alta, né, decorrente de uma infecção e ele vai delirar, né? Então, a febre vai afetar alguma função do cérebro, né? Ou a sífilis, depois eles vão ver com os cadáveres, né? Então, a sífilis na primeira fase não acontece nada. Depois vai ter manifestações cutâneas. Na terceira fase começa a corroer o cérebro, começa a danificar a massa neuronal mesmo, né? Então vão vir pacientes de sífilis, que eles vão desenvolver esquizofrenia, né? Delírios, alucinações, paranoides, desorganização do pensamento, a partir de doenças infecciosas. No início não, né, gente? No início se jogava as pessoas todas no mesmo hospital lá, no mesmo lugar. Depois vão se fazendo classificações e vai se estudando o cérebro, né? Até hoje não se sabe direito, né? Mesmo com todo a neurociência avançada, assim, muita coisa a gente não sabe, né? Mesmo o sonho, né? Não se sabe direito o que é o sonho ainda. Se sabe que o sonho faz bem para a saúde, se sabe que tem áreas do cérebro que se ativam no sonho e tal, mas não se sabe ainda o mecanismo do sonho, né? As doenças mentais também, né? Se fala muito que a depressão tem a ver com o cérebro e tal. Bom, tudo tem a ver com o cérebro, né? Se eu tirar o cérebro de uma pessoa, né, ela morre e tal, e aí não vai funcionar mais, e a gente volta para a Grécia, né? Mas não se sabe também se existe uma lesão no cérebro que vai provocar a depressão, né? Isso aí não é uma coisa certa, né? Assim como a esquizofrenia, né? Tem caráter genético, né? Ela pode ser provocada por lesões cerebrais, ou como a sífilis, mas a gente ainda não tem essa ideia. Mas, de qualquer jeito, né, a psicologia vai se juntar com a biologia em algum momento, né, vai se juntar com várias outras ciências, né, em algum momento. Então, eu vou começar a ter vários pesquisadores trabalhando em cima disso, com memória, percepção, processos básicos, se chama, né?
Até que em dois lugares bem diferentes, né? Dois pensadores que têm uma relação com a neurociência e com a biologia e com a filosofia, né? E com a psicologia, ou seja, eu tenho aqui num terreno transdisciplinar. Um deles na União Soviética, né? Bem na época da Revolução Russa mesmo, Vygotsky, né? E os russos, eles tinham uma ciência super avançada, junto com uma filosofia muito avançada, né? E o materialismo dialético, né? O marxismo. Então, o marxismo vai se basear muito na questão da interação, da linguagem, da dialética, né? Isso a gente vai ver, né? Vygotsky é um autor marxista e ele vai trabalhar, né, no sistema educacional da Revolução Russa, né? E vai ter muitas pesquisas em psicologia e em psicofisiologia na Rússia, né? Já tinha com o Ivan Pavlov, né, que era um fisiologista russo que foi pesquisar justamente o condicionamento, né, do chamado condicionamento clássico, né? Então tem a famosa experimento do Pavlov, né, que ele vai dar comida para um cachorro e no momento que ele dá comida para o cachorro ele acende uma luz, toca uma campainha, né? E aí tem um momento em que ele não dá comida para o cachorro, daí ele acende a luz e a campainha e ele monitora o cachorro salivar, né? Porque daí o cachorro associou, fez uma junção associativa, né? Entre a campainha e a luz com a comida, né? E isso a gente faz também. Né? A gente lembra de um cheiro, né? Tu lembra de um perfume, por exemplo, aí tu lembra daquela mulher lá, né? Daquele homem, né? Ou tu... Eu, por exemplo, né? Eu trabalhei 2 anos indo para Erechim, aqui no interior do Rio Grande do Sul, eu pegava um ônibus que tinha um cheiro de banheiro químico, né? E aquilo lá ficava na minha roupa, ficava na minha mala, né? Era um horror. Eu e uma colega minha, a gente viajava de máscara, a gente já viajava de máscara naquela época por causa do cheiro do banheiro químico. Hoje eu sinto o cheiro daquele banheiro, né? Alguém limpando um banheiro com aquele mesmo produto, e eu lembro do ônibus, né? Eu já fico enjoado. Daí vem o enjoo da viagem, ele está associado ao cheiro que eu senti e tal. Não tem a ver diretamente com aquilo, né? A arte da propaganda é basicamente isso, né? Então, quando eu pego e coloco eu emparelho, eu associo uma mulher nua com uma marca de cerveja, né? O que mulher tem a ver com cerveja, né? O que mulher tem a ver com cerveja? Aparentemente nada, né? Mas eu coloco as duas juntas na propaganda, então eu produzo uma associação, né? Uma associação que nem sempre ela é consciente, né? Então, faz com que tu veja a cerveja com bons olhos. Tu gosta de mulher, claro, né? Tu gosta de homem, né? Ou o que tem a ver o cigarro Marlboro, que antigamente tinha, né? Com aventura, com homem andando a cavalo, né? Com masculinidade. O que o cigarro tem a ver com a masculinidade? Vocês viram lá o documentário, né? The Century of the Self, onde o cara aprendeu essa associação e ele produziu isso, né? O cigarro a ver com poder, o cigarro a ver com pênis, o cigarro a ver com aquilo que as mulheres não têm e que os homens têm e que as mulheres podem ter fumando um cigarro. Na época tinha tudo isso misturado. As mulheres não tinham poder, as mulheres não podiam fumar e as mulheres não tinham pênis. Então, uma maneira de tu ter tudo aquilo que é associado culturalmente ao masculino, né? O pênis, o poder e o cigarro, é justamente isso, né? Fumando. Então, são várias associações aí que estão ligadas, né? Então, a psicologia ela vai evoluir nesse sentido. Piaget e Vygotsky, né, vão ser autores que vai se chamar de desenvolvimentistas, né? Para nós, a ideia de desenvolvimento hoje ela é banal, né? Então, bom, se a gente cuidar bem de uma criança, se a gente brincar com a criança, se a gente falar com a criança, se a gente ajudar a criança a fazer os temas de casa, né? Se a gente botar a criança numa escola, né? Tudo isso para nós é banal, é importante, por isso que a gente está aqui numa licenciatura, né? Porque a gente quer cuidar bem das crianças e fazer com que elas se desenvolvam, né? E a gente precisa alimentar bem uma criança, a gente precisa dar carinho para uma criança. Então, tudo isso está ligado à ideia de desenvolvimento, de que a criança não cresce sozinha e não basta só dar comida para a criança. A gente não quer só comida, tem a música lá, né, dos Titãs, né? Então,
Porque vai ter, claro, porque mesmo no século XIX, tendo nascido a ciência, vai existir muitas pseudociências. Né? Muitas teorias, muitas concepções que não, né, que não tem muita comprovação científica ou que vão ser de associações absurdas, né, entre o cérebro e a cognição, ou entre o cérebro e o resto do corpo. Por exemplo, na época do Freud, né, antes do Freud, existia um mal que se chamava histeria, né, que o Freud tem lá o filme do Freud para vocês assistirem, né? Tem um outro filme que que se chama Augustine, né, que é sobre o Charcot, que foi o professor do Freud, que é um dos pais da neurologia, onde vai aparecer as teorias. Na época, claro, na época os caras não tinham associações que as pessoas têm hoje da fisiologia e tal, relacionado ao psiquismo. Então se achava, por exemplo, a histeria, hister significa útero, né? Então era um tipo de doença psicossomática que só dava em mulheres, né? Mas dava em homens também, mas ela é característica especificamente das mulheres. Então estaria ali, hister significa útero, né? Então se achava que o útero era responsável por várias doenças mentais, né? Inclusive, né, comportamentos da mulher. Então, se a mulher era feminista no sentido de ser uma mulher emancipada e lutar pelos seus direitos, ela poderia ter um problema na fisiologia do útero dela. Então, poderia ter tratamentos naquela época onde tu tirasse o útero da mulher para corrigir um problema de rebeldia, né? Essas associações absurdas que se fazia na época, era uma pseudociência, né? Com relação ao desenvolvimento, também era a mesma coisa, né? Então vai existir, né, se chamar, por que a gente chama de jardim de infância, né? Não, tem um livro do Vygotsky, que é o Formação Social da Mente, que tem uma introdução que fala sobre isso. Antes dessa ideia, né, psicofisiológica, neuropsicofisiológica de desenvolvimento, né, que vai ter em Piaget e Vygotsky, que ela é dialética, né? Vai existir uma ideia de que, bom, a criança ela é como uma planta, né? Basta tu regar ela, né? Tu planta uma semente ali, tu rega ela e pronto, ela vai crescer, vai se desenvolver, né? Por isso que vem jardim da infância, né? Basicamente é isso, as crianças estão todas no jardim, basta regar e adubar o jardim que as plantas se desenvolvem sozinhas, né? Então, Piaget e Vygotsky vai dizer, bom, e a ideia, assim, né, de que a infância de que a inteligência começa quando a pessoa começa a falar, né, e falar como um adulto. Então, basicamente, a ideia de que a criança, o infans, né, a infância, é algo. Existe uma história da infância, né, ao longo do tempo. O que a gente vai considerar infância e tal, né? Cada sociedade vai lidar vai ter a sua noção de infância. A nossa sociedade ocidental europeia, ela vai ser muito cruel com a infância, ela não vai considerar a criança um sujeito, né? Piaget e Vygotsky vão colocar isso, olha, o desenvolvimento da criança começa no pré-natal, né? Então ali a criança já tem muita coisa acontecendo e talvez as coisas mais importantes da nossa vida aconteçam na primeira infância, né? Então Piaget vai classificar, né, a partir de muita observação, de muito estudo, de pesquisas, né? Piaget era biólogo também, né? Piaget era um pensador sistêmico. Ele vai ser tanto Piaget quanto Vygotsky vão ser pensadores mentalistas. Então eles vão acreditar na formação de um sistema. E isso hoje é muito importante, né, gente? Com essa ideia que a gente tem falado mais moderna, que a gente vê nos documentários ali, né? Subjetividade, privacidade hackeada, né? Mas é uma ideia do dilema das redes, né? É uma ideia de que a nossa mente ela é como um sistema que pode ser invadido. Né? Ela pode ser invadida, porque ela é um sistema organizado de pensamento, né? E a gente está vendo isso cada vez mais. Vão ter muitos psicólogos que não são mentalistas, né? Não acreditam na ideia de uma mente. Até porque, claro, a ideia da mente ela é um modelo teórico. Né? A mente é um modelo teórico. A mente, tu não pode enxergar a mente. Né? A sociedade também é um modelo teórico, né? Porque tu não sabe o que é. A sociedade é um conceito super abstrato.
né? Vai ter sociólogos que vão acreditar que, bom, não, principalmente mais neoliberais, assim, não existe algo chamado sociedade, né? Então, a sociedade é um construto teórico, assim como mente. Mas a gente vai apostar aqui de que existe uma mente, né? E de que existe um sistema organizado, né? Por várias questões. Por exemplo, a fala, né? Então, eu estou falando aqui, né? Então, é porque existe um sistema, né? De certa forma organizado, como se fosse um sistema operacional, como se fosse um programa, né? O Word, como se fosse o programa Zoom, né? Então, ele tem parâmetros, ele tem uma organização, ele tem limites, né? E assim como a língua tem limites, né? Assim como a língua portuguesa falada é diferente da Libras, né? E a Libras ela é um sistema organizado, independente, né? Que eu não preciso, são imagina, tem uma ideia assim de que, na verdade, as concepções não mentalistas não conseguem explicar o que é a fala autônoma, né? Eles imaginam que é como se a gente tivesse uma lista de palavras assim e fosse escolhendo as palavras para falar. Isso não se sustenta, né? Porque tem as construções frasais, tem as teorias, né? Que são sistemas de pensamento, né? Então existe uma temática, tanto que a palavra sujeito, tanto em inglês quanto em francês, também significa o assunto, o tema, subject, sujeito. Tá? Por quê? Porque é algo delimitado, é um sistema organizado aqui. Eu estou aqui falando com vocês de uma teoria, porque ela é um sistema organizado, assim como a mente, né? E essa mente vai dizer eu, Fábio, penso assim, né? Aliás, Freud vai dizer assim, não, eu não penso assim, eu penso que eu penso assim, mas na verdade eu não sei como eu penso, porque uma boa parte do meu pensamento eu não tenho acesso a ele, né? Apesar do nosso cérebro funcionar 24 horas, boa parte disso a gente não, né, tá em outros níveis, né? Então, com Piaget e Vygotsky, né, principalmente, e depois vamos chegar diretamente a Piaget, né, vai se desenvolver ramificações dentro da ciência cognitiva no pós-guerra, junto com uma ciência chamada cibernética, e depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? E aí vai se trabalhar modelos que comparam, né, a inteligência da máquina, porque daí junto vai surgir a partir dos anos 30 os computadores, sistemas organizados de informação e tal. Então eu vou ter modelos comparativos, né, entre a inteligência da máquina e a inteligência humana, que se alguns são bem interessantes, né, alguns são bem factíveis, né? E hoje a gente está vendo isso, né, gente? Eu consigo programas de computador que conseguem, eles conseguem simular uma conversação, e não é uma conversação simples, né? Consegue ter uma discussão filosófica contigo, argumentar contigo e tal, né? Ou então essa lógica de funcionamento dos algoritmos, né? Que são, na verdade, né? Os algoritmos são psicólogos, né? Eles são toda essa estratégia é como se eu criasse uma inteligência artificial mesmo, né? E claro, porque são todos modelos cognitivos, né? De pensamento a partir de uma lógica, né? Isso a gente vai ver com Piaget, de que existe uma gênese de estruturas lógicas elementares. Então, o nosso pensamento ele funciona por uma lógica, né? Que inicia na lógica da máquina, né? Na lógica do cérebro. A lógica do cérebro é uma lógica de elétrica, né? É o potencial de membrana, mais e menos. Se a gente estudar a fisiologia do neurônio, a gente vai ver isso, né? É um potencial de membrana. Então é tudo eletricidade. Eletricidade basicamente é código binário. Se eu olhar para o software, para o hardware do computador, é o quê? É eletricidade, código binário, magnetismo. Né? Se eu abrir a cabeça de uma pessoa, eu não vou ver os pensamentos dela. Eu vou ver uma massa cinzenta. Se eu abrir o computador, o que eu vejo? Uma placa. Eu não tô, né? Da placa passa para um código binário, do código binário passa para a linguagem de programação, da linguagem de programação passa para isso aqui que a gente está vendo agora. Então é um modelo que é bem interessante, porque ele explica um pouco, mais ou menos, né? E são são um modelo produzido por um teórico do MIT, chamado Jacques Endoff, né? Que é um modelo muito interessante, porque ele chama de mente computacional, como é que é? Mente orgânica, mente computacional, mente fenomenológica.
Tudo baseado em operações lógicas. Existe uma lógica matemática por trás do nosso pensamento. Então, o Piaget vai dizer, olha, a nossa inteligência, ela obedece a uma lógica assim, que vai do concreto por abstrato, né? E essa lógica, à medida que a gente vai interagindo, né? Essa lógica vai ficando cada vez mais complexa e ela vai ficando cada vez mais, ela vai do concreto por abstrato, né? Então, quando eu vou ensinar matemática, por exemplo, né, eu posso decorar as operações. Quando eu vou ensinar química, eu posso decorar as fórmulas. Né? Quando eu vou ensinar física, eu posso decorar. Né? Mas a decoreba, digamos assim, ela, no momento que eu tenho algum problema um pouco mais complexo, né, o fato de eu ter decorado alguma coisa, ele serve para pouca coisa. Né? Então, para o Piaget é interessante tu pensar na lógica dos processos. Né? E a lógica geralmente é algo que vai no desenvolvimento humano do concreto para o abstrato. É por isso que a gente faz aula de laboratório. Né? Qual é o problema da aula teórica? Eu, por exemplo, só tive aula teórica no colégio, de química, de física. Né? Porque na aula teórica tu tem ali um monte de símbolos. E esses símbolos, bom, tu não viu os processos que levaram àqueles cálculos ali. Né? Aquilo ali que está sendo desenhado, porque aquilo ali faz parte do mundo, né? O número, né? Aquilo que está no quadro negro, ele é a ponta do iceberg, ele é o processo final, né? E esse processo final ele foi construído ao longo de séculos de evolução para virar aquilo ali, né? E a criança também, né? E faz parte das operações. Então, desde que nós somos crianças, nós vamos interagindo com o meio, esse meio vai nos desequilibrando e nós vamos formando esquemas, uma lógica de pensamento dialética a partir desse mundo. Né? Isso, tanto Piaget quanto Vygotsky concordam na questão da dialética. Né? A diferença é que é pequena. Né? Por Piaget, primeiro eu desenvolvo estruturas lógicas, depois eu vou desenvolver a linguagem. Para o Vygotsky, a linguagem vai nos forçar a pensar logicamente. A linguagem vai ser né, a interação com os outros a partir da linguagem vai fazer com que o pensamento se desenvolva. Né? Vygotsky morreu com 30 anos, né, gente? Piaget morreu com 80 e lá vai pedrada. Né? Interessante que são obras que são vistas comparativamente, né? Para ver como Vygotsky era um pensador genial. Né? E Vygotsky vai se preocupar muito com a questão da linguagem, né? Principalmente com a interação a partir da linguagem. Para nós, os dois pensadores são muito importantes. Né? Primeiro, pela ideia do desenvolvimento. Né? Segundo, pela construção das estruturas lógicas do pensamento, que é importante para quem aprende ciências. Né? Tu entender uma lógica. Né? Saber, se os corpos no vácuo caem na mesma velocidade. Né? Isso é uma frase, né? Pode não ter sentido. Né? Mas, bom, tu vai no laboratório, vê isso e tal, daí tu entende essa lógica do peso, do atrito, né? da gravidade, tudo. Questões da inércia, né? Ou então a questão da matemática mesmo, né? Várias operações matemáticas ali, onde o que é mais importante é o raciocínio lógico. Né? É o mais importante que a criança formule hipóteses. Né? É o mais importante que a criança experimente, porque a partir da experimentação tu vai formular hipóteses, essas hipóteses vão ser testadas, né? E aí tu vai reconstruindo o teu pensamento a partir da interação. Né? Isso que é importante, é a interação. Né? Então tu vai aprendendo a lidar com o registro do simbólico, onde tu vai fazer operações lógicas que vão do concreto para o abstrato, e dentro do abstrato tu vai produzir aquilo que nos faz humanos, né? Que é a capacidade de transitar simbolicamente, né? Usar a linguagem como construtora do pensamento, né? A linguagem e o pensamento juntos, para produzir algo, para planejar algo, para pensar no futuro, né? Para planejar cidades, para planejar uma ponte, para planejar um experimento. Daí eu não vou precisar, tendo experiência, então saber, né, que eu preciso usar máscara. Né? Eu não preciso ficar doente, ter a Covid, como muita gente está. Mas aí o cara acha que máscara é besteira, até que a mãe dele fica doente, né? Morre de Covid. Não, daí o cara vira o herói, né, das máscaras, do álcool gel e tudo mais. Né? Aprender, né, o raciocínio lógico, científico, a linguagem científica,
usar a linguagem científica como mediadora. Então, eu tenho livros ali no AVA, né? Tem documentários sobre Piaget e sobre Vygotsky, né? Isso é muito importante para a gente pensar o mundo de hoje, porque o mundo todo ele está envolvido, né, na maneira como as pessoas discutem o conhecimento, da maneira como as pessoas interagem com o mundo, na maneira como as pessoas usam a linguagem e como a linguagem formata o pensamento. E a internet e tudo aquilo que a gente está vendo nos documentários é isso, né? Então a linguagem, né, a partir, aí entra Vygotsky, das várias gêneses, né? Uma delas é a sociogênese, quer dizer, o que é a sociogênese? É a cultura, é a economia, né? São os jogos de poder, é a política. Né? Então, essas gêneses, essa sociogênese, ela está formando uma ontogênese, que é do sujeito, do ser, né? Que tem um cérebro, aí é a filogênese, um cérebro evolutivo, e que está produzindo um modo de pensar, né? Um sistema de pensamento. Então, quando eu vou para a sala de aula, isso é importante, né? Eu sei que eu tenho ali sistemas de pensamento formados. Né? A criança não é uma tábua rasa. As crianças já têm uma maneira de pensar e ela é bem organizada ali em esquemas. Então, o ato educativo, né, é a partir de uma interação de linguagem, uma cooperação, quer dizer, operar em conjunto, né? Provocar o desequilíbrio, né? Ou seja, fazer com que a criança pergunte, fazer com que a criança sinta prazer de aprender e se desenvolva a partir disso, da pergunta, valorizar a pergunta da criança, valorizar a criatividade, né? O brincar, que é o mais importante, né? Tanto Piaget quanto Vygotsky vão falar, bom, brincar é a maneira como a criança experimenta o mundo, né? Como ela está interagindo com o mundo e ela está formando hipóteses sobre as coisas, simulando, né? Então tem a questão do lúdico também na educação. Né? E a nossa educação, pelo menos a educação que eu tive no colégio, né? Muitas crianças têm isso também, vocês, eu não sei, né? Ela é muito baseada num modelo, né, mecânico, né? Num modelo que não leva em conta o desenvolvimento. Né, que não leva em conta esses autores tão importantes, e Paulo Freire, e todos os grandes pesquisadores da educação que justamente vão colocar a criança no centro, colocar o desenvolvimento, a curiosidade e tal. Não, né? É um modelo disciplinar, onde as crianças vão para a sala de aula, né, tu fica mais tempo pensando em manter as crianças em silêncio, né, ou dando tarefas para as crianças fazer, enquanto tu não exercita justamente o caráter ativo da criança. Né? E a ideia do professor como alguém que coopera, né? Ou no caso do Vygotsky, como alguém que é mediador, né? Como alguém que é um instrumento para onde a criança vai produzir os seus processos. Né? Então a gente vai ver um videozinho agora, que é de um filme, se chama 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Do meu diretor preferido, que é o Stanley Kubrick. E esse filme ele trabalha com hipóteses muito... Ele tem um certo fundamento científico, né? É um filme de 1968, que vai falar sobre as origens da inteligência humana a partir do uso dos instrumentos. Né? Então, tem vários conceitos ali que a gente vai discutir, depois vocês vão ver lendo, né? Que falam sobre isso. Né? Falam sobre dialética, falam sobre o uso dos instrumentos, da comunicação, desenvolvimento da inteligência, falam da nossa filogênese, quer dizer, como a gente chegou, porque daí essa cena aí que a gente vai ver, né? Depois de 3 milhões de anos, chegamos a nós, né? Que é o desenvolvimento do nosso cérebro, junto com o desenvolvimento dos instrumentos, do desenvolvimento da tecnologia. Né? Quer dizer, como é que é a nossa relação com o mundo antes disso, como ela vai se transformar e como ela vai chegar hoje. Né? Porque parte do princípio, não sei se todo mundo acredita nisso, né? De que, bom, existe um desenvolvimento evolutivo, né? De uma seleção natural das espécies e tal, né? Que vai sair dos primatas e vai chegar até nós. Né? Vai chegar até esse cérebro gigante que a gente tem um neocórtex, que é uma partezinha dele aqui, que é o que faz toda a diferença, né? Que faz com que a gente esteja aqui conversando por essa máquina mediadora, né? E não eu estou jogando pedra em vocês, e vocês estão jogando pedra em mim, a gente está brigando e guerreando e, né, se batendo. Não, a gente está aqui conversando a partir de vários mediadores, né?
Então eu vou botar aqui uma ceninha do filme. É tranquilo, só não tem a música, mas ele é todo visual, né? Aliás, Kubrick, esse filme todo tem pouquíssimas falas, né? Mas a gente vai ver um trechinho, justamente numa época onde não existia linguagem falada, né? E tal, é onde a linguagem vai se desenvolver a partir do uso de mediadores. Já viu esse filme? Abram os microfones, ou eu deleto vocês da existência. Já viu esse filme, Amanda? Fala tu comigo, Amanda, já que... Nunca tinha assistido. Hã? Não? Nunca tinha assistido. Muito bem, Natália. Me salvou. Já tinha pensado essa cena? Recomendo que vocês vejam o filme e depois de 30 anos vocês leiam o livro. Porque isso foi comigo, né? Eu assisti esse filme. Esse filme é de 1968, né? Ele foi produzido. Se vocês forem ver a outra parte, né? Depois dessa parte aí, ele tem ele é todo filmado no espaço, né? E ainda hoje os efeitos especiais eles são muito convincentes. Convincentes. Essa primeira parte é genial, a fotografia, né? Porque o Kubrick ele era fotógrafo, ele desenvolveu inclusive lentes junto com a NASA, né? E existe um autor de ficção científica que é o Arthur C. Clarke e ele tinha escrito 2 contos, né? E aí ele conversou com o Stanley Kubrick e aí eles bolaram um roteiro a partir desses 2 contos de uma história, né? Que eles vão dar o nome para o 2001. Então, na verdade, não é um filme que virou livro, nem um livro que virou filme, as coisas foram construídas junto. Mas a questão é que o Stanley Kubrick ele lida com esse filme numa lógica muito visual, né? E muito enigmática, né? Então, ele é muito aberto às interpretações. No livro está tudo explicadinho, né? No livro inclusive no livro o escritor se coloca dentro da cabeça do primata, né? Ele imagina como seria o pensamento daquele primata em primeira pessoa, né? Mas é legal assim, eu passei muitos anos, né? Eu vi esse filme quando eu era criança, imagina, ele deu sábado de noite na Globo. Acho que ele até deu em 2 partes, né? Porque ele é longo. E e tem muitas coisas que a gente não entende, né? Ao longo de todo o filme, porque ele é muito visual e ele tem muitos símbolos, né? Um dos símbolos é o monolito, aquele monolito preto que aparece ali. E é muito interessante porque e o final também do filme ele é enigmático, assim, ele tem um final muito que ninguém entende qual é do final daquele filme e tal, né? E só que no livro está tudo explicado, né? No livro está tudo explicado e perde um pouco a graça, né? Porque a grande graça é tu sentar no bar com os teus amigos e ficar filosofando sobre o significado desse monolito, né? Porque esse monolito ele aparece ali, depois ele vai aparecer um igual na Lua e depois vai aparecer um outro monolito na órbita de Saturno, né? Porque a grande questão do filme, né, para o Stanley Kubrick,
para o diretor e para o escritor, esse é um filme sobre viagens no espaço, né? Então eles ficam imaginando como é que seria viajar, por exemplo, até Saturno e pensar como seria uma viagem até para o sistema estelar mais próximo, que é Sirius, né? Pensando nas propulsões, né, como seria em 1968. O homem não tinha chegado na Lua ainda, né? E aí eles imaginam assim, olha, o tempo, né? Então vai aparecer ali, né? Aparece uma nave, 2001. Aparece uma nave, né? Que é pilotada, que tem cientistas dormindo em animação suspensa, pilotada por um computador que se chama HAL 9000, HAL 9000. Né? E esse computador seria uma inteligência artificial, né? E uma das maneiras de tu viajar, né? Por exemplo, essa nave está indo para Saturno, né? Seria economizar o máximo possível de recursos e tal, né? Para poder chegar aos astronautas vivos lá. Então tem 2 astronautas só que estão na nave, que estão acordados, e na verdade só por uma questão política, digamos assim, né? Porque a máquina, o computador, ele consegue pilotar com os astronautas dormindo, né? E eles estão indo em órbita para Saturno. Por quê? Porque foi descoberto um monolito na Lua, igual aquele ali que aparece, né? Então eles vão buscar esse, e aí eles descobrem que há um outro monolito em órbita de Saturno. Então eles mandam uma expedição, uma nave para Saturno. Então eles ficam viajando de como é que seria uma viagem, né? Para como seria possível viajar, né? Com as condições que a gente tem hoje, que é impossível, né? Impossível com as condições que a gente tem hoje, por uma questão, né? Tem um lugar que demora 30 anos para chegar, sabe? Daí como é que vai chegar o astronauta lá depois de 30 anos? Toda uma discussão sobre isso. Mas o que é o mais importante? Eu vou ter que dar uns spoilers, tá? Uns spoilers, porque senão eu não vou conseguir trabalhar as coisas com vocês. O que acontece? Né? Qual é a grande história? Eu formulei, a partir, né? Vamos observar essa cena, né? Então eu estou aí há 3 milhões de anos atrás, né? Somos nós ali, né? Somos nós há 3 milhões de anos atrás. Então nós estamos com uma população pequena, nós temos problemas sérios de subnutrição, né? Nós temos problemas sérios de conseguir comida. Ali é um intervalo, né, gente? Que existem hipóteses que vão colocar assim, olha, o porquê, né, da evolução, né? Então, várias hipóteses. Tem uma hipótese ecológica, alimentar, que ou esses primatas foram forçados a migrar, ou houve algum cataclisma, alguma grande seca, algum evento climático, onde eles foram obrigados a sair da floresta até chegar num lugar deserto, né? O que acontecia com os primatas na floresta, né? Tu tem acesso a tudo, tu tem água abundante, tu tem fruta, tu sobe na árvore, tá tudo perto do teu alcance, né? O que acontece ali naquele deserto? Né? Tu não tem mais a comida abundante, tu tem animais que tu precisa matar, né? Os animais mais fortes que te matam também, né? Tu tem dificuldade de conseguir água, então tu precisa lutar para conseguir água, né? Então, tem uma poça d'água ali que aqueles bichos disputam, né? E a disputa ela é muito física, né? E a outra questão também, né? Que não tem frutas, tu não tem agricultura, né? Então tu precisa arrumar comida caçando ou então arrumar outros vegetais cavando, né? Então tu vai ser forçado a descobrir novas funções da mão, né? Tu vai ser forçado a usar instrumentos para cavar, né? Tu vai ser forçado a usar outras maneiras de usar a boca e como tu tem inimigos, né? E na floresta tu também tinha, mas eles estavam muito próximos de ti, né? Tu não está com a floresta perto de ti, tu vai precisar enxergar mais longe, né? Então tu vai ser obrigado com o tempo a ficar ereto. E todo o desenvolvimento, né, da coluna vertebral está ligado ao desenvolvimento do cérebro, que está ligado também ao uso da mão. Tu não vai usar a mão para ficar de 4, nem subir na árvore, né? Tu vai aprender a caminhar com os 2 pés.
né? Então, tu vai desenvolver também o aparelho fonador. O aparelho fonador tem a ver com a postura ereta. Então, a gente vai tendo uma interação daquele sujeito com o meio, ao longo de milhares de anos, né? Então, ali, digamos assim, ele está num ponto, né, que é muito interessante, porque tanto Piaget quanto Vygotsky, no interacionismo, vão dizer, olha, o meio, né, onde a gente interage, ele vai nos propor desafios, né? E nós, ao mesmo tempo, para poder interagir com esse meio, nós vamos também nós somos obrigados a nos transformar de alguma forma e descobrir, né, estratégias para lidar com isso, né? Isso ao longo da filogênese, né? Muito pela interação dos sujeitos com a natureza, da natureza com os sujeitos. Então, isso é um aspecto muito físico, né? Até essa época, nós estamos dependendo de aspectos puramente físicos, que hoje a gente não depende dos aspectos físicos para nada, né? Se a gente quiser viajar de um lugar para o outro, a gente usa instrumentos, né? Então, o corpo humano, por exemplo, ele chegou, digamos, aonde ele não precisa mais evoluir, porque o cérebro se evoluiu bastante e o aparelho psíquico evoluiu bastante. A gente não precisa mais desenvolver dentes grandes, né? A gente não precisa mais desenvolver garras, nem asas, né? Nem escamas, nem nada parecido. A partir daí, a partir daquele ponto, né? Onde eu dependo, onde eu estou completamente sujeito à natureza, né? E ali é um ponto limite, né, gente? Onde aquela criatura... O que acontece no fim, né? Vocês perceberam o que acontece no fim? Antes dele jogar o... Né? Quando dá aquela briga ali, como é que eles saem, né? Caminhando. No começo eles não caminham, né? No começo eles andam de 4. Né? Então, o que o Kubrick quer dizer ali, né? Como isso se encaixa, né? Aquele sujeito, ele está num ponto, né? Onde ele está começando, segundo Piaget, ele está começando a desenvolver um esquema, está muito próximo de desenvolver um esquema, né? Que vai fazer com que ele se equilibre, né? Com que ele se adapte e ele consiga sobreviver àquele meio. Ou, segundo Vygotsky, né? Ele está numa coisa chamada zona do desenvolvimento próximo. Talvez 1 milhão de anos antes daquilo ali, um primata muito parecido com aquele não faria isso, né? Talvez na selva ele não fizesse isso. É como a questão, quando que vocês lembram quando vocês aprenderam a amarrar tênis? Né? Certamente vocês não tinham 5 meses de idade. Né? Se tentar ensinar uma criança de 5 meses de idade a amarrar tênis, não tem como. Agora, quando ela está com uma certa idade, lá, sei lá, 5 anos, 4 anos, se ela ainda não consegue amarrar o tênis, mas se tu ajudar, ela vai conseguir. Né? Então, é por isso, né, que existe a gente pode considerar assim, né, que é preciso prestar atenção na criança, né? Se eu quiser ensinar matemática para ela, bom, de repente se ela está pronta, né? Então a gente tem que saber como é que funciona a criança, como é que funciona a lógica de pensamento dela, para saber se eu tenho condições de ensinar determinadas operações matemáticas para ela, ou se eu preciso fazer com que ela brinque mais, com que ela se desenvolva mais, com que ela interaja mais, né? Eu dou um tempinho para a criança para ver se eu consigo desenvolver, né, determinadas lógicas matemáticas. Então, o Piaget vai falar disso, vai falar de lógicas matemáticas, para ver, né, a gente tem que e aí a criança, né, tu faz perguntas para a criança e vê, a gente faz isso que é o teste piagetiano, né, a gente vê se a criança, como é que a criança está operando ali, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma pergunta, né, por exemplo, o que vale mais? Né? Uma nota de 10 ou 3 notas de 2? Né? Se a criança responder, olha, vale mais 3 notas de 2, tem uma lógica de pensamento ali, concreta, operatória concreta, quantitativa, né? Em que ela ainda não compreende o valor abstrato do dinheiro, né? A ideia de que uma nota vale mais que 3, né? Isso é uma lógica. Né? Quer dizer, a gente pode fazer perguntas na física, né? O que pesa mais, 1 quilo de pena ou 1 quilo de peso, de ferro? Né? 1 quilo de ferro é uma bolinha, assim, 1 quilo de pena. Né? Então, bom, tu pode imaginar que 1 quilo de pena pesa mais do que 1 quilo de ferro.
né? Porque o volume é maior. Então, é uma lógica de pensamento baseada na percepção, né? Que vai chegar nos idiotas lá que acham que a Terra é plana, né? Porque eu não estou diante da redondez da Terra nos meus olhos aqui, então eu imagino que a Terra é plana. Isso é uma lógica infantil, né? Isso é essa questão, né, gente, que a gente tem que compreender de que existem lógicas de pensamento que as pessoas talvez não, por uma questão de educação, de desenvolvimento, de interação, né, de que a pessoa tem um sistema organizado, né, e que faz com que ela tenha uma lógica de pensamento que é diferente da nossa. Então, aquele primata ali, por exemplo, né, o que acontece? O que faz o monolito? Né? Vocês veem que o vídeo se divide entre antes e depois do monolito. Não sei se vocês perceberam isso. Estou falando com o Yuri aqui, com o Pedro, né? Porque o Pedro é o único que eu consigo olhar as expressões dele. Então, se ele fizer assim para mim, eu vou dar uma aula legal. Isso parece piada de internet. Né? Porque isso tem a interação, né, gente? Vocês olharem para mim, sorrirem, acharem, né, fazerem cara feia e tal, isso é importante, né, para mim. Então, o que acontece ali, né? Aquela criatura chegou ali naquele ponto, né? Onde, se eu dou um empurrãozinho para ela, ela vai ser capaz de fazer algo muito importante, que é usar o osso, né? O osso é importante ali, né? O osso é o início da junção entre pensamento e linguagem. Está expresso em imagem no filme. Ele joga o osso para cima e o osso vira uma nave espacial, né? O osso é a ponte entre o primata e algo que está além, né? Algo que produz tecnologia, que produz mediadores, que vai viajar no espaço, que vai descobrir uma inteligência artificial, que o HAL 9000 é uma inteligência artificial, uma inteligência de máquina, uma máquina mediadora de informática e tudo mais, né? Tem uma música, estou falando isso para o Pedro, né? Então tem uma música que toca no início do filme e quando o primata joga para cima o osso, né? Aí o Kubrick expressa isso isso na verdade é um conceito, porque o nome dessa música, né, é uma música muito famosa do filme, se chama Assim Falava Zaratustra. Zaratustra, Se Falava Zaratustra era um livro do Nietzsche, né, sobre um filósofo, do filósofo Nietzsche, a respeito de um pensador chamado Zaratustra. E o Nietzsche diz uma frase que diz: o homem é a corda esticada entre o primata e aquilo que está além do homem, ou o super-homem. Eu não gosto de usar essa palavra super-homem, né? Porque super-homem não quer dizer super-homem super-poderoso, né? Mas é algo que está além da nossa limitação humana, né? Algo que está além de nós, né? Então, tu vê interessante, né? O cara produz uma ideia, um conceito a partir de uma imagem, né? Porque aquilo ali, aquele elemento do osso, ele é muito importante. A gente vê isso, né? Por quê? Em primeiro lugar, ele é o uso dos instrumentos, né? Então, o homem começa a operar sobre o mundo, a mudar a função das coisas. Então, quando eu uso uma pedra para cavar, tanto que a gente vê um exemplo ali no filme, né? Tem uma hora que tem uns chimpanzés ali, eles estão mexendo no osso, né? E, bom, para aqueles animais ali, um osso não é nada, né? O osso, ele é um osso, né? Agora, quando eu dou aquele clique, aquele osso, ele assume outra função. Tanto o osso em si muda materialmente, quanto a minha ideia do osso, ela se bifurca. Então, aquele osso, ele tem uma dupla função. Ele é um osso e, ao mesmo tempo, ele é outra coisa, né? Ele é um instrumento onde eu posso caçar, onde eu posso obter o meu alimento. Aí ele vai se trifurcar, vai ter 3 funções, que é onde eu posso bater na cabeça do meu inimigo. Aí eu posso dominar ele, né? Aí eu tenho uma outra relação ali. Então olha quanta coisa está acontecendo com aquele osso, né? Então a gente pode pensar assim, né, que a criança, vários animais, né? É muito interessante isso, porque esse filme é uma metáfora, né? Porque vários animais utilizam instrumentos, né? Porque tem aí nessa revisão evolutiva, a criança muito pequena, ela não é muito diferente de um chimpanzé,
né? Só que, claro, ela dá um salto evolutivo a partir de uma certa idade que é enorme, né? São 3 milhões de anos, digamos assim, entre o segundo e o terceiro ano de vida, ou o terceiro e quarto ano de vida, a criança evolui 3 milhões de anos. Eu vejo toda a história evolutiva de um sujeito a partir de algo muito simples, né? Mas até então eu tenho ainda certos comportamentos que são do primata. Nós temos comportamentos do primata também. Nós adultos, mesmo com todo esse raciocínio abstrato, a gente tem comportamentos de primata, porque na verdade nós somos grandes primatas, né? A gente tem muitos mediadores ali que pautam, né, o nosso comportamento. Então é muito importante, né, gente? Então quando uma criança e olha como que é a questão, né, da tecnologia, né? Quando antigamente tu dava uma caixinha de remédio para uma criança brincar, em alguns lugares tu dá ainda, ou tu dá um osso para a criança brincar num lugar, né? Tu dá uma pedra para a criança brincar e ela pega, transforma aquele objeto num carrinho, ou tu transforma um sabugo de milho numa boneca, né? Ou tu transforma, tu vai lá e monta brinquedos, né? Ou seja, então o brincar faz, e mesmo o brincar, né? Então eu pego bonecos, né? E eu construo uma história familiar com aqueles bonecos, ou eu construo uma fantasia com aquilo ali, né? Como o brincar ele é importante evolutivamente, porque eu estou transitando na função dos objetos, né? Então eu consigo transformar aquele boneco num pai, numa mãe, né? Eu consigo simular coisas, brincar com objetos e tal e formular histórias. Então aquele primata está fazendo isso. Ao mesmo tempo que aquela tecnologia ali, aquele osso também está transformando a cabeça dele. Não só a cabeça, mas todo um social vai surgir a partir daquilo, né? Porque aquele primata ele está desnutrido, né? Então ele vai ser mais nutrido, o cérebro dele vai funcionar melhor se ele conseguir comer mais, né? Ele vai conseguir também pegar o seu clã e transformar aquele seu clã num clã mais poderoso, como a gente vê no fim, né? Ele vai ter outros usos da linguagem, que daí né, do concreto para o abstrato. Então, a linguagem ela é utilizada pelos animais de um jeito prático, né? Um cachorro rosnando, latindo, um gato miando, gritando, né? É uma forma de comunicação, mas é uma forma de comunicação imediata. Ela só existe ali no aqui e no agora, né? No momento que aquele primata levanta o osso de uma maneira ameaçadora e o outro entende o que ele está querendo dizer levantando aquele osso, né? Eu já tenho uma outra forma de linguagem, eu já tenho uma outra forma de intimidação, eu tenho uma outra forma de guerra ali. É o que aparece no fim, né? Eu não preciso mais, né, gritar, né? Eu não preciso mais, né? Tem um clique ali que se deu na cabeça do outro que percebeu assim, olha, né? Aquele cara ali já é mais forte, mais poderoso do que eu, então eu vou ficar na minha, vou cair fora, né? Então vocês veem como tem toda essa transformação, né? É uma transformação do homem na natureza, né? E uma transformação na natureza, né? Da realidade sobre o homem, né? Sobre o primata, né? Essa dupla função. Então, esse uso do mediador, né? Ele primeiro vai surgir como um mediador concreto. A gente usa os mediadores, os símbolos de uma maneira concreta, né? A gente brinca com objetos, a gente vai usar objetos de uma maneira, né, objetiva, né? A criança aponta, né? Primeira coisa, às vezes, tu aponta uma coisa, né? Até que tu vai desenvolver a linguagem, ou tu vai pegar um objeto, ou tu vai te referir nos objetos, naqueles que estão visíveis. Os animais também têm isso, né? Até eu começo a lidar com uma lógica, quando eu começo a desenvolver os mediadores, esses mediadores, eles nascem da linguagem. Primeiro a linguagem está separada do pensamento, tem o pensamento e linguagem. Tem um momento que isso se junta, né? Onde a linguagem vai classificar, ajudar a classificar e a produzir o pensamento, né? E o pensamento vai se basear na linguagem para funcionar. Então é por isso que a gente fala, né? De qualquer jeito, pode ser com as mãos também, né? E o pensamento, e a linguagem também está dentro do pensamento, então tem a fala interna. Eu penso com palavras, né? Eu uso as palavras para raciocinar. Então eu fico pensando assim, agora eu estou dando aula aqui, né? E depois eu vou dar outra aula. Eu consigo transitar nos tempos simbolicamente utilizando a linguagem. A linguagem está me ajudando a planejar isso, né? Um castor
aquele bicho, ele consegue construir um dique, que é uma obra de engenharia fantástica, né? Uma abelha consegue construir uma colmeia, que é uma obra de engenharia fantástica, mas ela não consegue ensinar outra abelha. Ela não consegue fazer o desenho de uma colmeia para que outras abelhas construam uma colmeia semelhante. Ela não consegue projetar isso, ela simplesmente vai lá e constrói. O castor é a mesma coisa, é o comportamento que ele vai lá e constrói. Ele não vai fazer um projeto. Né? E é a mesma coisa com a criança, né? Ou com a questão do aprendizado da matemática. Eu escrevi alguma coisa ali, né? A palavra cálculo, que vocês adoram cálculo, eu sei, né? A palavra cálculo, ela significa pedra. Por isso que eu digo que eu tenho cálculo no rim, que eu tenho cálculo na vesícula. Né? Então, o que acontecia? Né? Quando o homem ainda não há muito tempo atrás, né, alguns milhares de anos depois daquele primata ali, né, como é que eu vou fazer, né? Eu consigo domesticar 5 animais, 5 ovelhas, né? E eu consigo ver as 5 ovelhas. Então eu não preciso de nada muito, né? Eu sei que as minhas ovelhas estão todas ali. Né? Quando eu começo a ter 30 ovelhas e eu preciso pastorar elas, eu preciso de alguma ajuda, né? Para saber quantas ovelhas eu tenho. Então eu vou colocar elas num cercadinho, que é um instrumento já, né? Eu vou cercar, vou delimitar as ovelhas ali, então já é uma interação que eu tenho com o meio. E aí eu vou produzir um instrumento que vai dar origem ao ábaco chinês, né? Inicialmente, depois aos números arábicos, né? Então eu vou pegar uma pedra, cada vez que uma ovelha passa pela cerca, eu ponho uma pedra dentro de um saco. A pedra significa cálculo. Aí, quando eu vou ter as populações humanas aumentando e os rebanhos aumentando, eu não vou ter mais como encher sacos, assim, eu vou ter mais pedras do que ovelhas, né? Não vai dar. Então, eu vou ter que desenvolver algo que eu faça um rabisco no chão, né? E, ao mesmo tempo, eu vou desenvolvendo uma lógica, eu vou aprendendo a contar, vou aprendendo fazendo as operações, somar, subtrair, multiplicar, dividir. Né? Então eu vou precisar, primeiro, de uma maneira concreta, né? Eu vou dividir mesmo, como a gente faz. Tenho 10 laranjas, né? Daí eu ponho 5 laranjas para cá, 5 laranjas para lá. Até o momento que, bom, né? Eu vou escrever 10 dividido por 5. Né? Então eu vou usar essa linguagem como mediadora para eu poder transitar abstratamente, matematicamente, de uma maneira mais organizada e mais precisa, né? Para lidar com problemas do mundo concreto. Né? Então, tudo isso aparece ali, né, no filme, aquele animal. E o que seria o monolito, né, gente? O que seria o monolito? Eu, de tantas cervejas que eu tomei, né, com os colegas, depois de ver 300 vezes, 2001, né, a gente ficava imaginando o que era o monolito. Né? Porque o monolito, dali, né, quando ele joga o osso para cima, vai aparecer uma expedição até a Lua. Né? Então tem lá um cientista que vai chegar na Lua, né? E na Lua vai ter um monolito. É muito interessante que o Kubrick trabalha com simetrias nos filmes dele. Né? Então tem cenas do filme que elas são repetidas de outra forma. Então tem uma cena que os primatas estão tomando água numa poça no começo do filme. Eles vão chegar numa estação espacial, né? Para chegar perto da Lua, onde vai ter cientistas russos e cientistas americanos, que eram inimigos, assim como os primatas são de gangues rivais, eles vão estar tomando uísque numa mesa. Essa cena é simétrica. Né? Assim como tem os primatas em volta do monolito, no começo do filme, vai ter uma cena em que vai ter astronautas em volta do monolito na Lua. O mesmo número de astronautas e o mesmo número de primatas. Né? E aí o que acontece? Né? Eu imaginava, né? Porque a gente vê que tudo acontece quando o primata toca no monolito, né? O monolito ele produz alguma coisa, ele produz uma perturbação para que essa inteligência possa se desenvolver e evoluir, né? Então eu achava assim, o que é o monolito, né? O monolito é uma forma geométrica perfeita, né? Ele é uma fórmula geométrica perfeita. Não existem formas geométricas perfeitas na natureza, né? Nenhuma pedra vai ter aquela forma ali. Né? Então, aquela forma geométrica perfeita, ela vai produzir uma perturbação, porque dentro do universo, aquele primata, aquilo ali não existe.
E esse monolito vai produzir alguma coisa, ele vai perturbar a cabeça, né? É que nem tu vê, sei lá, um unicórnio, né? Vai mudar a tua noção de mundo, né? Se tu enxergar um unicórnio. Ou se tu enxergar um ser de outro planeta, um alien, né? Aquilo ali vai mudar completamente a visão da humanidade de mundo, né? Então, tu observar uma forma geométrica perfeita na natureza vai mudar, né? Vai perturbar aquele primata que está em condições, que é só tu dar um empurrãozinho para ele, que ele vai poder evoluir. E é assim que funciona a educação, né, gente? Bom, tem todo um potencial ali, bom, daí tu dá um empurrãozinho na criança, tu dá um empurrãozinho no aluno, e aí ele vai, né? Hoje em dia, na verdade, não é assim, né? Hoje em dia tu fica dando chicotada nele, em vez de empurrãozinho, tu fica dando chicotada, tu fica puxando, né? E forçando processos que ele não está preparado ainda, e ele vai desenvolver estratégias adaptativas, mas que não tem a ver com a lógica do pensamento, tá? Ele não está pronto para aquilo ainda, e ele vai só responder, né? Vai responder na prova, vai responder. Depois ele esquece, claro, né? Ele esquece. E aquele primata ali, se fosse na escola ou na universidade hoje, no dia seguinte ele já não sabe mais usar aquele osso. Né? Porque talvez ele seja um chimpanzé ainda não preparado para isso, né? Mas eu tive essa intuição, né? E eu estava certo de certa forma, né? Que qual é a história? Aquele monolito foi colocado ali na Terra por uma raça alienígena, né? E aquele monolito no livro, né? O primata, como é falado na primeira pessoa pelo primata, ele dá choque, né? E o primata começa a ter alucinações. Ele produz alucinações. E existe uma teoria, né, gente, de que o pensamento abstrato humano também se constituiu, além da interação com os objetos, com o uso de substâncias, evolutivamente. Por isso que nós temos receptores para maconha, né? A maconha só faz, ou para outros alucinógenos, porque uma substância só faz efeito em ti se tu tem receptores para ela, né? Então, daqui a pouco o primata daquele está lá na floresta caminhando e ele come um cogumelo, achando que é um cogumelo que mata a fome e é um cogumelo alucinógeno. Ele vai ficar doidão, né? Agora imagina populações ao longo do tempo comendo cogumelos e tal, e vendo que o cogumelo ele desenvolve novas fendas sinápticas no cérebro, né? E ele vai tendo alucinações. Bom, e a alucinação vai ajudar ele a construir o pensamento abstrato, junto com as interações com o mundo e tal. E é o que o monolito produz no primata, produz alucinações, dá um choque ali de pensamento, né? E aí o que acontece, né? Aí essa raça, né, seria de alienígenas, eles teriam sido o próximo passo da evolução, né? Do primata para o homem, do homem para a inteligência artificial, da inteligência artificial para seres construídos apenas por energia. Aí um ser construído por energia consegue viajar na velocidade da luz, né? Esse é o objetivo do filme. Mas só tá tudo no livro, né? No filme não tem nada disso, o filme é tudo imagem. O filme dá para viajar ainda e produzir pensamento sem nada explicado, né? Mas a grande questão é por que aparece um monolito na Lua? E daí toca um apito, toca um som, né? Porque daí eles colocaram esse monolito na Lua para saber quando que aquele primata que lá atrás, né, pegou o osso, né? Quando que se o experimento deles de fazer o primata pegar o osso faria o primata chegar na Lua, né? Ou seja, teria desenvolvido a civilização, a tecnologia, a inteligência, a ciência e tal. Tudo isso a partir dessa operação de interação com o uso dos instrumentos, né? E vamos ficar por aqui agora, né? Lá tem documentários sobre Vygotsky, documentários sobre Piaget no AVA. Vocês podem ir lá escrever, tirar dúvidas, né? Esse filme dá para achar fácil aí para baixar em várias plataformas, até essas cenas que tem no YouTube, tá? Tem um livro do Mia Couto, tá? Que eu botei lá na biblioteca, que se chama E se Obama fosse africano? Aí tem um texto onde ele trata dessas questões que a gente discutiu hoje. Tudo isso está conectado com as coisas que eu coloquei lá, com as discussões sobre tecnologia, sobre redes, sobre inteligência, né, sobre aprendizagem e tal. Como nós estamos aqui no módulo curto, eu proponho que a gente faça uma outra aula semana que vem,
para ler junto esse texto do Mia Couto e conversar mais sobre esses assuntos. Tá? E depois acaba 14 de outubro, eu acho, né? É isso, né? Então a gente teria mais, digamos assim, 2 semanas. Né? Então a gente, semana que vem, a gente retoma essa discussão aqui. Certo? Então vão lá no AVA, visitem, deem uma lida nos livros, nos textos, nos documentários, escrevam para tirar dúvidas, né? Usem o professor como mediador, usem o AVA, imagine que o AVA é um osso e vocês vão pegar o osso, imagine que eu sou um osso e vocês vão pegar o osso, né? E aí vão escrevendo lá, vão interagindo. Ah, tá. Qual é o significado do bebê que aparece no fim do filme? Pois é legal ler o livro, Natália, porque o que acontece? No final do filme, né, o que acontece com aquele astronauta? Ele entra num buraco negro e ele vai para a Terra, para o planeta desses seres que são pura energia. Só que como ele é um humano, ele não tem como compreender, ele não tem como interagir, como falar, né, com seres que são de pura energia. Aí esses seres de pura energia, eles criam um ambiente artificial para que esse humano possa entender o que eles estão querendo dizer para ele. Né? E no fim, o astronauta se transforma num deles. Por isso que aparece um bebê, né? Porque é como se ele nascesse de novo. Esse filme tem uma sequência, né? Que não é do Stanley Kubrick, que é 2010. Né? Então ele tem uma sequência onde esse astronauta ele vira um daqueles seres de energia e aí ele volta para a Terra, e aí só que ele volta como um ser de pura energia. Pronto, dei spoiler do filme, dei spoiler do livro, tá ótimo, né? O problema é de vocês, não é meu? Vocês não viram isso. Mas obrigado, Natália. Mas vale a pena assistir. Olha, eu já vi, eu tô há 30 anos que eu vejo esse filme, passo ele em aula e eu sempre descubro coisas novas. Né? Ele é algo muito complexo para a gente poder entender na sua totalidade. Certo, people? Muito obrigado pela aula de hoje. Amanda, Samir, Pedro, galera, né? Natália, Gabriel, Ezequiel, Lucas, Guilherme, Coelho, Gabriel. Né? Os outros estão perdendo aí. Tá? Obrigado, professor. Até mais. Inter hoje na Libertadores, vamos ganhar. Né? Grêmio, não sei o que é. Nos vemos então, gente, terça que vem, 5 da tarde, tá? Beijo!